pessoal, eu sou a professora Isabela e a nossa disciplina do curso de aperfeiçoamento em Proeja versará sobre o Proeja e as tecnologias da educação. Minha experiência com Proeja, ela veio ainda na graduação, quando eu participei da monitoria. Eu era monitora de biologia nas turmas de comércio e edificações e foi uma experiência bem gratificante ter participado, né, dessa monitoria no Proeja. Então, para começar, a nossa disciplina, ela tem uma carga horária de 30 horas. E para vocês terem um pouco do conhecimento do que será abordado, a ementa da nossa disciplina compreende conhecimento básico das tecnologias aplicadas à educação Proeja, como utilizar as tecnologias na escola, educar com tecnologia, tecnologia escola de jovens e multimeios. Dentre os objetivos dessa disciplina, eu trouxe um destaque para o objetivo geral, que é analisar os benefícios e desafios reais para o professor e para o aluno em relação à incorporação das tecnologias digitais ao processo de ensino e aprendizagem. Os objetivos específicos, eles vão estar constando lá no plano da disciplina que estará disponível na plataforma Moodle. E essa unidade 1, ela estará abordando sobre o Proeja e tecnologia. Então, para começo de conversa, antes de mais nada, é interessante que a gente inicie com esse conceito, que é tecnologia. E segundo Kensky, tecnologia é um conjunto de conhecimentos e princípios científicos que se aplicam ao planejamento, à construção e à utilização de um equipamento em um determinado tipo de atividade. Para Chaves, um outro conceito de tecnologia é tudo que foi inventado em termos de artefatos, como de métodos e técnicas, para estender a sua capacidade física, sensorial, motora ou mental. Então, na verdade, a tecnologia ela é um artifício, um tipo de ferramenta que é utilizada para estender a capacidade humana, né? Para facilitar determinados tipos de atividades que serão desenvolvidas, com a atuação de técnicas, que nós vamos ver posteriormente a relação entre tecnologia e técnica. Então, tecnologia, segundo a etimologia da palavra, ela vem do grego técne, que significa técnica, arte, ofício, juntamente com o sufixo logia, que significa estudo. É um termo abrangente, mas que podemos definir como um conjunto de técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais domínios das atividades humanas. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas e setores da sociedade. Então, tudo que se for utilizado para desenvolvimento de uma determinada atividade, você vai estar empregando uma tecnologia. As ferramentas que vão ser utilizadas para facilitar, né, essas atividades a serem desenvolvidas vão compor um contexto da tecnologia em si que estará sendo empregada. E essa relação de tecnologia e técnica, segundo Kensky, nas atividades cotidianas, lidamos com vários tipos de tecnologias, que são as maneiras, os jeitos, as habilidades especiais de lidar com cada tipo de tecnologia. E para executar ou fazer algo, esse tipo de metodologia utilizada são as chamadas de técnicas. Então, tudo que permeia a tecnologia, né, que é empregada numa determinada atividade, ela vai vir de um conjunto de técnicas. Então, por exemplo, a técnica para preparar alimentos. Um chefe de cozinha. Um chefe de cozinha, ele tem diversas técnicas para fazer essas atividades dentro da especificação da sua profissão. Então, para ele fazer uma massa de pizza, uma massa de espaguete, um purê, ele tem diversas técnicas que são empregadas. Um piloto de um avião a jato, ele também vai ter diversas técnicas, apesar da padronização de alguns tipos de comportamento que ele aprendeu no seu curso, né, de instrumentação para piloto. Então, além dessa padronização, vão existir técnicas que serão pessoais de cada profissional a serem implementadas em suas atividades. E as ferramentas tecnológicas que são utilizadas
para desenvolvimento dessas atividades. Então, tudo do que utilizamos em nossa vida diária, pessoal e profissional, utensílios, livros, giz, apagador, papel, canetas, lápis, sabonetes, talheres, tudo isso são formas diferenciadas de ferramentas tecnológicas. E quando falamos da maneira como utilizamos cada ferramenta para realizar determinada ação, estamos nos referindo à técnica. Então, tudo isso que eu falei anteriormente são ferramentas tecnológicas, são tecnologias. Só que o que vai diferenciar uma tecnologia de uma tecnologia para outra seria o que a maneira como essa tecnologia vai ser implementada, que é a técnica. Então, a tecnologia ela é o conjunto de tudo isso, é o conjunto das técnicas e das ferramentas tecnológicas. E isso vai corresponder à maneira como ela vai ser utilizada, a maneira como vai ser destinada à utilização em conjunto, né, das ferramentas tecnológicas e das técnicas de acordo com cada época que vai ser utilizada. Então, por exemplo, se hoje nós utilizamos essa videoaula, né, através de computador, de edição de imagens, de vídeo, e segundo uma plataforma Moodle, né, segundo a educação à distância, anteriormente eram utilizadas videoaulas por imagens de TV. Né? Então, bem diferente do que é feito atualmente. Então, de acordo com cada época, vai existir esse conjunto das ferramentas tecnológicas com as técnicas que estarão sendo empregadas. E fazendo um gancho com a questão dessas tecnologias, dessas técnicas e a utilização delas para facilitar a comunicação, surge um conceito de tecnologias da informação e comunicação, que podem ser resumidas pela sigla TICs. E segundo Keynes, que as TICs elas são tecnologias que não são apenas feitas de produtos e equipamentos. Por exemplo, a linguagem oral, a escrita, a linguagem digital, que é a linguagem dos computadores. Então, não necessariamente essas tecnologias elas vão advir de um produto ou de um equipamento. Como eu citei o exemplo, a linguagem oral, essa linguagem que eu estou destinando a vocês, é um tipo de tecnologia da informação e comunicação. Então, as tecnologias de comunicação e informação, elas vêm por meio de seus suportes, né, como as mídias, o jornal, o rádio, a TV, e realizam o acesso à veiculação das informações e todas as demais formas de ação comunicativa em todo o mundo. Então, o conjunto desses suportes, eles trazem à tona essa tecnologia da comunicação e informação, de modo que vão facilitar a intermediação, né, dessa chegada de informação e da recepção dessa informação, facilitando, portanto, a comunicação. E aí existem 3 conceitos com relação a essas tecnologias da informação e comunicação. O primeiro deles são as tecnologias da informação e comunicação, ou TICs, que são o conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si, que proporcionam, por meio das funções tecnológicas, a simplificação da comunicação nos processos de negócios, da pesquisa científica, de ensino e aprendizagem. Notem que eu sublinhei alguns trechos desse conceito, que creio eu que resumem, de uma maneira mais simples, o papel dessas tecnologias da informação e comunicação, que são justamente de integrar esses recursos entre si, simplificar a comunicação e que, consequentemente, vai interferir no processo de ensino e aprendizagem. E, além disso, essas tecnologias da informação e comunicação, elas vão corresponder a todas as tecnologias que interferem e medeiam os processos informacionais e comunicativos dos seres. Como tal, estas podem ser ou não baseadas em computadores ou em tecnologias atuais. Então, vocês vão perceber, nos 2 outros posteriores conceitos, a diferença entre um e outro com relação ao produto dessa tecnologia, como ele vai aparecer, certo? Então, no caso das tecnologias da informação e comunicação, das TICs, não necessariamente elas estarão baseadas em computadores ou em tecnologias atuais. Quer um exemplo disso? O livro. O livro didático, ele é uma tecnologia da informação e comunicação, mas não é uma tecnologia atual.
Os livros, eles são datados de muitos anos atrás, são recursos utilizados há bastante tempo. Não são baseados em computadores, né, no caso dos livros impressos, e não configuram a tecnologia atual, mas são tecnologias da informação e comunicação. Aqui, ó, nós temos um exemplo de alguns recursos, né, que são meios de comunicação, que já alguns foram bastante utilizados e outros ainda continuam sendo utilizados. Então, aqui nós estamos vendo recursos como jornal, carta, TV, rádio, que eram recursos bem utilizados para comunicação e informação da época, né, caracterizada por eles. Como eu falei lá no início, o emprego dessas ferramentas tecnológicas e das técnicas que serão utilizadas, elas vão ser de acordo com a época, né? Então, para a época que esses recursos foram utilizados, era uma tecnologia, né? E tinham a maneira própria, a técnica própria para serem utilizadas. Só que o problema é que essas tecnologias, elas vão entrando em desuso. À medida que vai ocorrendo um aperfeiçoamento dessas ferramentas, um aperfeiçoamento consequente de suas técnicas. Um segundo conceito são das novas tecnologias de informação e comunicação, ou NTICs. São as tecnologias e métodos para comunicar, surgidas no contexto da Revolução Informacional, Revolução Telemática ou Terceira Revolução Industrial, desenvolvidas gradativamente desde a segunda metade da década de 1970 e principalmente a partir de 1990. Então, a maioria delas caracteriza-se por agilizar, horizontalizar e tornar menos palpável, ou seja, fisicamente manipulável, o conteúdo da comunicação, por meio da digitalização e da comunicação em redes de telecomunicações e similares, para captação, transmissão e distribuição da informação multimídia, texto, imagem, vídeo, som. Então, aqui vocês percebem que já existe um afunilamento com relação a essas tecnologias que eram empregadas. Então, nós percebemos que o contexto histórico em que elas foram desenvolvidas, em que elas começaram a surgir, ele veio da Terceira Revolução Industrial. Então, o contexto que você já vai observar a presença da internet, né, da rede mundial de computadores, a própria globalização dessa informação foi facilitada mediante a utilização dessas novas tecnologias. Então, o advento dessas novas tecnologias que possibilitou a emergência da sociedade da informação. Então, pode-se afirmar que a sociedade da informação, ela deu-se início a partir dessa época, né, em que ocorreu essa horizontalização da informação e da comunicação entre os seres. E um outro adendo que deve ser feito é em relação também à questão do desuso que eu falei anteriormente. Por quê? Porque se hoje uma determinada tecnologia ela é nova, ela é atual, amanhã ela pode não ser mais, devido aos aperfeiçoamentos, às modificações e transformações que são feitas de acordo com as necessidades da época. E o terceiro conceito é o conceito das tecnologias digitais de informação e comunicação, ou TDICs. Então, as TDICs, assim como as TICs, elas dizem respeito a um conjunto de diferentes mídias. Qual é a diferença dela para a primeira, né, das TICs? A diferença é que existe a presença das tecnologias digitais. Por isso o nome, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação. Então, é importante que vocês consigam perceber o contexto, né, de diferença entre esses três tipos de tecnologias. As tecnologias da comunicação e informação, novas tecnologias e as tecnologias digitais de informação e comunicação. Aqui eu tenho alguns exemplos de TDICs, né, como, por exemplo, tablets, Blu-ray, a tela touchscreen, né, as informações sendo repassadas em tempo real. Então, tudo isso são características próprias dessas tecnologias digitais. E aí, como é que o professor, levando agora para o contexto de sala de aula, como o professor ele pode se atualizar disso, né? Como ele pode acompanhar
esse processo de desenvolvimento dessas tecnologias. Então, aqui nessa imagem, você percebe que o professor, ele compete a atenção de sua aula com tecnologias que os seus alunos já estão bem familiarizados. Então, o professor, ele necessita, né, de um aperfeiçoamento para que ele possa estar acompanhando o desenvolvimento dessas técnicas e conseguir ampliar, né, o seu campo de visão em sala de aula com a utilização dessas ferramentas e aí diminuir essa distância entre professor e aluno. Porque à medida que a tecnologia ela vai se aperfeiçoando, ela vai avançando, se o professor ele não conseguir acompanhar, vai aumentando proporcionalmente a distância entre o professor e o aluno, essa relação tão importante que deve existir. E na educação tem-se uma diferença entre tecnologia na educação e informática na educação. São dois conceitos, né, que pode soar como semelhante, mas que tem uma grande diferença. Então, o que é tecnologia na educação? É tudo aquilo que o ser humano inventou, tanto em termos de artefatos como de métodos e técnicas, para estender a sua capacidade física, sensorial, motora ou mental, e que pode ser utilizado no processo educacional para oportunizar o aprendizado. Então, tudo que foi utilizado, todas as ferramentas utilizadas ao longo do processo evolutivo, no contexto da educação, foi empregado uma tecnologia na educação. Então, o quadro negro, que foi trocado pelo quadro de acrílico, né? A lousa digital, os livros, né, que foram transformados em livros digitais também. Tudo isso são tecnologias empregadas na educação, seja ela impressa, seja ela digital. Diferente de informática na educação, que é o uso de computadores ou o uso de computadores em rede no processo educacional para oportunizar o aprendizado. Então, a informática na educação, ela já é um pouco mais específica. Por quê? Porque vai tratar da utilização de um equipamento, que é o computador, para oportunizar esse aprendizado, né? Para facilitar o desenvolvimento das atividades do professor com o apoio desse tipo de tecnologia. Então, a informática na educação, ela não significa aprender sobre computadores, é você aprender com o apoio de um computador. Então, o professor e o aluno, eles vão se utilizar dessa ferramenta tecnológica para facilitar a aprendizagem, para mediar, né, os conhecimentos que vão ser adquiridos. Então, saber explorar as potencialidades do computador e saber criar ambientes que enfatizem a aprendizagem, que vão estar diretamente relacionados com o desenvolvimento desse processo ao longo, né, da vida acadêmica, tanto do aluno como do professor. E os desafios dessas tecnologias na sociedade atual? Para Keynes, que é necessário permanente atualização do homem para acompanhar a velocidade da evolução das TICs. Como eu falei para vocês, a questão do desuso, né? Então, deve-se acompanhar de uma maneira proporcional a essa velocidade de evolução, que é bem rápida. E, além disso, a democratização do acesso é um grande desafio e demanda esforços e mudanças nas esferas econômicas e educacionais de forma ampla. Então, apesar de que hoje você pense que o acesso às tecnologias está bem mais fácil do que antes, isso é notório. Só que ainda existe um déficit muito grande para democratizar realmente a questão da acessibilidade a essas ferramentas tecnológicas, principalmente quando se fala em sala de aula. O estado permanente da aprendizagem é consequência natural do momento social e tecnológico em que vivemos, e vice-versa. Então, o atual momento tecnológico em que vivemos, o atual momento da nossa sociedade, é um reflexo do estado da aprendizagem que se tem. E o estado dessa aprendizagem atual também é um reflexo do momento social e tecnológico da sociedade. E essa tecnologia a serviço da educação? Qual é o desafio com relação à educação profissional de jovens e adultos? Então, existem fatores que
fazem com que existam a necessidade do emprego dessas tecnologias com relação à educação de jovens e adultos, que são as novas exigências do mercado de trabalho, em relação a novas qualificações, desenvolvimento de novas competências, aquisição de novas habilidades, facilidade de comunicação, compreensão de textos e raciocínio lógico. Então, a necessidade, ela faz com que surja esse apelo pelo emprego dessas tecnologias. Então, essas novas exigências no mercado de trabalho, elas vão mediar a necessidade de que ocorra o emprego dessas tecnologias. Além disso, tem a questão da dificuldade de acesso. Um exemplo, no ano de 2000 foi feito um censo pelo IBGE que apenas 10,6% dos domicílios possuem computador, num contexto em que menos de 40% deles possuía telefone fixo. Então, vocês percebem que esse censo de 2000 existe essa dificuldade de acesso ao computador, apenas 10,6% da população, né, dos domicílios. E hoje em dia, apesar desse número ele já ser um pouco maior, ainda existe essa dificuldade de acesso. Outra questão é o fator tempo e espaço. Então, devido às necessidades do trabalho, esses educandos do PROEJA, eles não dispõem de um tempo fixo disponível. E é aí a importância do cyberespaço. Esse cyberespaço, ele acaba rompendo com a ideia de tempo que é próprio para a aprendizagem. Então, o professor ele pode trazer esse contexto de cyberespaço que vai facilitar a aprendizagem desses educandos. Então, a disponibilização do acesso a esses recursos tecnológicos vai possibilitar a continuidade do processo educativo, ou seja, a formação continuada. Então, deve haver essa disponibilidade desse acesso. Então, uma maneira de encurtar isso é o professor trazendo essas tecnologias, né? Tornando possível a acessibilidade. Então, seria como unir a educação formal com a informática educacional. Então, essa junção desses dois tipos de educação, né, formam ambientes adequados nas escolas e, além disso, capacita professores para aliar a aprendizagem e informática. E na sociedade pós-moderna, existe essa necessidade de que os cidadãos sejam alfabetizados e que tenham um mínimo de conhecimento em informática para ingresso no mundo capitalista. Então, existe essa necessidade é real, e trazer isso para dentro da sala de aula, num contexto, né, trazendo para o curso de aperfeiçoamento do PROEJA, num contexto da educação profissional destinada a jovens e adultos. Então, encurtar essa distância entre esses educandos e as tecnologias que estão sendo utilizadas, que não fique apenas num contexto abstrato, que eles possam estarem praticando a utilização dessa tecnologia. E eu deixo com vocês uma reflexão, né, sobre essas novas tecnologias da informação. Elas prometem gerar uma transformação radical da vida em sociedade, à medida que permitem que todos falem e se façam ouvir, que é uma condição-chave para a construção de uma sociedade participativa e igualitária a todos os cidadãos. Por este motivo, a necessidade de oportunizar o acesso ao mundo digital virtual a todos, sem inclusão. Então, esse é o papel, né, da utilização dessas ferramentas tecnológicas nesse contexto da educação profissional para jovens e adultos, para facilitar essa comunicação, para facilitar que a informação chegue de maneira adequada e com o uso dessas técnicas e tecnologias, e que consiga alcançar uma dimensão, né, maior, que favoreça a não exclusão desses educandos. Então, eu fico por aqui e a gente retorna na unidade 2.